Bom dia! Obrigado, Senhor, por este tão belo dia. Vamos tirar o melhor do que esse dia nos tem a oferecer. Tudo vai depender da nossa recepção. Sabia que a nossa vida é construída não é em cima de nossas ações somente. Ela é muito mais em cima das nossas reações. É como cada um reage. Por exemplo, em cada lugar. Deu a hora de manhã, qual é a sua reação? Vou levantar? Ou acorda, pensa no dia, no compromisso do dia, das possibilidades que o dia pode lhe oferecer, e olha, tudo isso que está acontecendo, esse tempo que se está vivendo, realmente está nos dando muito material para a construção da nossa vida, para construirmos muita experiência. Pois é, as coisas não são como a gente às vezes sonha, mas nós temos que fazer com que os nossos sonhos consigam um espaço para serem realizados diante das oportunidades, diante das possibilidades e das circunstâncias. Porque nós vivemos num mundo de dependência e de cooperação. Então não adianta eu pensar só no meu e no que eu quero, no que eu planejei e no que eu desejo. Não, eu dependo. Eu dependo. Hoje um dia tão lindo, mas por causa dessas medidas, vamos tirar então a beleza do dia com aquilo que está dentro do nosso alcance, que a gente possa cooperar. Cooperar. Eu sei que muitos se revoltam quando não conseguem toda a sua liberdade, mas o melhor é aproveitar bem a que se tem e a que se pode. Aqui está o nosso alcance e aqui traz resultado para os que estão junto conosco. Porque quando nós somos comprometidos com a verdade, com o bem, comprometidos com o dever da vida, nós fazemos o bem àqueles que nos assistem também. Então a nossa maneira de ser, e eu quero até dizer que quando Deus permite essas coisas, Ele está permitindo também que a gente se prepare melhor. Porque a luta, a prova, a dificuldade, as circunstâncias adversas, às vezes, isso nos dá crescimento, isso nos ajuda muito, isso amplia o nosso entendimento, isso ajuda a construir a nossa paciência. Paciência é um domínio pelo conhecimento. Então, quando a gente conhece a situação, a gente então procura ter esse domínio, esse autogoverno, este domínio próprio, esta capacidade de, em cada circunstância, saber entrar e sair. Pois é, nós temos um exemplo de um homem que foi o mais sábio que governou aqui nesta terra, que foi Salomão. E como ele foi obediente a Deus, aos conselhos de seu pai, e ele deu continuidade quando assumiu o reinado, ele viu que aquele trabalho não é para levianos, e nem fracos, e nem inconstantes. E o seu pai lhe aconselhou, olha, procure conhecer o Deus de teu pai, que se tu buscar, tu vais achar. Mas se você não quiser nada com Deus, Ele vai te deixar. Deus não impõe, Ele apenas propõe. Exatamente. Então, ele deu continuidade, ele, numa postura de obediência a Deus
e é o seu pai que foi o seu antecessor, ele continuou. E Deus vendo um coração de obediência, quero dizer a todos aqui, ó, Deus vê corações de obediência. Eu sei que essas medidas, essa bandeira preta não tem nada a ver comigo. Não. Mas é um dever de obediência para o bem do fraco, para ajudar o fraco. Não tem nada a ver também com os meus princípios, porque por trás disso tudo tem muita coisa, tem muito proveito, tem muita malignidade. Mas não sou eu que devo julgar quem está acima de mim. Então eu faço a minha parte. E já como boa nova para nós hoje, saiu novas medidas que o sistema religioso pode usar 10% de sua capacidade, ou no máximo 30 pessoas. E nós já passamos por isso e não, como é que se diz, não foi dificuldade para nós. Vamos, devido ao número de cultos que nós temos, podemos sim atender em ordem, porque justamente é nessa hora de dificuldades que temos que também olhar por causa daqueles que não se cuidaram, os fracos, aqueles que foram atingidos pela contaminação de outros, que também sofrem e passam por dificuldades. Então, por amor ao próximo, vamos nos mantermos firmes e fortes em Deus, com a fé e o amor abastecido e fortalecido, para podermos sermos solução, porque em período de pandemia não se tem dinheiro, mas se tem amor, se tem atenção, se tem humanismo, se tem sentimento, tá? Para poder fortalecer, porque hoje ainda digo para a maioria que adoentou a mente, o problema, o corpo, o remédio, o cuidado, em última instância, o entubamento resolve. Mas quando esse vírus ideológico adoenta a mente das pessoas, qual é o remédio? É a fé, é a palavra de Deus, é o amor do seu próximo, é a paciência do seu próximo, é o cuidado que cada um pode dar para o seu próximo. Porque vivemos num mundo de dependência e cooperação. Eu poderia dizer, nós aqui do MBCV somos muito gratos a Deus. Muitos já passaram, pegaram, mas como eles aprendem também os cuidados sobre a sua saúde, os cuidados para ter uma boa imunidade, foram até pegos, mas nada aconteceu. Porque ensinamos pela palavra de Deus os cuidados com o corpo, com a mente, os cuidados com o tempo, os cuidados com quem andamos, os cuidados para onde vamos. A Bíblia, ela é luz para os caminhos. Não é só o caminho. O religioso diz, não, a palavra de Deus é luz para o caminho. Não, a palavra de Deus é luz para os caminhos. Qualquer que seja o caminho que um ser humano tome, a palavra de Deus ilumina e mostra que caminho é, que nível é e que destino poderá levar. Porque a própria palavra diz que há caminhos que para o homem parece serem bons, mas o final deles são caminhos de morte. Então, meus queridos, vamos nos esforçar, vamos ajudar e vamos também tomar de graça essa vitamina que está para todos aí. E cuide da sua vida espiritual.
como fecharam, pensando que é fechando, que resolvem, que param, que fazem o vírus retroceder. Não! É o cuidado e o perigo, quer ver? Olha o que está por trás de algumas medidas. Aquela medida fique em casa. Bom, quem é? Você poderia me ajudar? Qual seria a proporção ou porcentagem de população, de pessoas que ficam em casa sem ligarem a televisão? Poderíamos dar um índice disso? E aí eu pergunto, essa mídia, ela está a serviço de quem? Da saúde ou da doença mental? Do ânimo do ser humano ou de um apavoramento, de um medo, de um construir de neuras com o medo da morte? Pois é, tem muita coisa que acontece, muito conselho, mas que já foi preparado. Fique em casa porque lá já está um programinha pronto para ti, é só ligar a televisão. E por isso que as pessoas hoje da casa onde estão, se elas olham para o pátio do vizinho e vê o vizinho se alegrando, brincando, correndo aí com as crianças, eles estão apavorados, estão denunciando. Como nós temos aqui, da janela dos nossos vizinhos, não podem ver as crianças da escola se alegrar, correr, brincar. Quem é que está doente? Quem é que está de risco? Sabe quem é que é o risco hoje na nossa sociedade? É quem se deixou adoentar a sua mente pelos medos, que se deixou construir uma postura e uma maneira de ver a vida pelo que a mídia aconselha e despeja de informação. É isso aí, minha gente. Nós temos que olhar mais à frente. Por isso que o sábio Salomão, ele falou uma palavra muito interessante. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, ele diz assim: não havendo visão, não havendo profecia. O que é profecia? Profecia é visão de futuro. A profecia fala daquilo que está para acontecer. A profecia revela o que está a caminho. E se você não vê o que está a caminho, através dessa mídia, através de algumas medidas, através de algumas ideologias que estão empoderadas, apoiadas, que tem lá em cada instância alguém aconchavado, alguém que o defende. Não havendo visão, o povo se corrompe. Então a visão de futuro, a visão do amanhã, a visão de Deus, a visão da realidade da vida, quem não tem ela se corrompe. Se corrompe. Eu gostaria que você abrisse a sua mente, seu coração para Deus, porque com certeza seu coração aberto para Deus, para o propósito de Deus na sua vida, isso irá lhe ajudar muito. Irá mudar sua ótica, o seu panorama, a sua visão da realidade, sua visão de futuro. Então que Deus tenha de nós misericórdia e nos ajude. E uma coisa interessante, esse mesmo texto que numa tradução do João Ferreira de Almeida fala que não havendo profecia o povo se corrompe, aqui na tradução da Bíblia Viva, a Bíblia na tradução Viva diz assim: quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior.
quando não se pode contar ao povo, quando não se pode ensinar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. E eu faço uma pergunta para os inteligentes, somente aos inteligentes. A esquerda quer o melhor do nosso país? O progressismo é algo melhor para o nosso país? E aí? Olha aqui, diz a palavra é luz, ela é profética, ela revela futuro. Quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, o povo se corrompe, a sociedade vai de mal a pior. E por que fecharam as igrejas? Para que o povo não conheça os padrões de justiça. Para que o povo não aprenda os mandamentos de Deus. Porque o povo que conhece o seu Deus, falou o profeta Daniel, o povo que conhece o seu Deus se torna forte e poderoso na terra. Gente, onde é que está a nossa força? A nossa força está em Deus. Mas não é ficando em casa, porque você não fica em casa olhando para a parede, você vai para aquela tela e já está tudo programado para adoentar sua mente. Já está tudo programado para lhe causar medo. E o pior, não é só isso não. Está tudo programado para você desrespeitar a autoridade maior do nosso país, que é o presidente. Exatamente. Deixa eu contar uma coisa interessante aqui. Mas primeiro eu quero achar o texto. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, parece-me que é o verso 23. Alguém disse assim: o nosso presidente não vai aguentar. É muita pressão, é muita guerra, é muita armação, é muita coisa que só jogam para cima dele. E tudo que ele está fazendo de bom, ninguém sequer, ou essa mídia sequer informa. Há um complô. Mas diz assim, eu respondi para a pessoa que apavorada, com mais algumas que quiseram botar na conta do nosso presidente. Ele não vai aguentar, vai. O nosso presidente irá aguentar sim, porque ele foi colocado por Deus. E Deus nunca permitirá que aquele que ele escolheu, aquele que ele elegeu, aquele que ele separou, que a luta seja maior que a força que Deus estará dando. Então mesmo que se levante tudo, ele será um vencedor. E quem é de Deus será vencedor também. Porque Deus não permitirá que a luta seja acima da força que Deus estará dando. Ele diz aqui, no 1 Coríntios 10, verso 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação ou luta que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou a luta, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Está aí. Você é de Deus? Você é chamado, você é salvo. Venha o que vier. Em obediência, todo aquele que está em obediência a Deus. Obediência a Deus não é desrespeito às leis. É respeitar o mais fraco. É estar sempre na prática do bem. É procurar ser solução.
faça a sua parte. Deus jamais permitirá que a luta, que a dificuldade vença você. E se está vencendo alguns dos seus, é porque está faltando a palavra de Deus na vida deles. Olha o que diz na linguagem viva o texto de Provérbios. Quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Então não cale, a solução está em Deus, a solução está na fé, a solução está no amor, a solução está até no perdão. Porque mesmo com medidas insanas de nossas autoridades, temos o dever de perdoá-las. E deixe que Deus trate. Quer que Deus trate aquele que errou contra você? Perdoe e se esforce para não levar traumas de males que te impuseram. Mas se a vida está amarga, faça a limonada dela. Se em você jogam pedra, pode construir, que elas são úteis. Se você está cercado de inimigos, está aí um bom tempo de preparo para você ser melhor que seus inimigos. Não desista, mas não use ferramentas erradas. Não quebre princípios e não ande em desobediência a Deus. Se você tem dúvida do que vai fazer, se você é um cristão, é um pequeno Cristo. Eu, quando não sei o que vou fazer, eu paro, eu penso, o que Jesus faria em meu lugar nessa situação? Ele ficaria calado? Que tipo de resposta daria? Que tipo de atitude teria? E é dessa maneira. Mas nós não podemos também ser aquele religioso radical que não conhece Bíblia. O povo erra por não conhecer as Escrituras. Aproveite essas limitações de estarem zanzando por aí e procure viajar dentro da palavra de Deus para enriquecer o seu conhecimento, para estar melhor preparado para a vida. A vida é sua e você terá que dar conta um dia. Teremos que dar conta, sim, somos o gestor dela. Deus nos dá tudo em igualdade, mas a gestão é nossa. Amém? Então, temos oportunidade ainda de buscar a Deus, com espaço mais limitado, mas vamos continuar, porque vale a pena. O próprio salmista Davi, ele conta uma experiência muito linda, que ele diz assim, ele passando em revista os valores, as importâncias das coisas. Sabe o que ele encontrou? O que ele deixou como um exemplo para nós? Que ele diz assim, vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. Vale mais um dia nos átrios. Olha, queridos, um dia em comunhão com Deus, um dia no lugar onde a glória de Deus assiste, vale mais que 1000 dias de praia, de serra, de passeio. E ele também, se ele foi um vencedor, não pense que o tempo dele foi tempos mais fáceis que os nossos. Não. Foram mais difíceis. E ele tinha um anseio da sua alma, que ele disse, que ele declarou, parece que no Salmo 127. Ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me acolherá no seu pavilhão.
Mas eu faço uma segunda pergunta. Ele chegou a se mudar para a casa do Senhor? Não. Mas ele fez da casa do Senhor uma extensão da sua casa, da casa dele. E você, meu irmão, minha irmã e meus amigos, a casa do Senhor, a igreja que você congrega, a igreja que você aprende a palavra, a igreja que você busca a Deus, é uma extensão da sua casa? Tem sido uma extensão da sua casa? Quer ver uma mudança de vida? Quer ver a bênção lhe seguir? Quer ver a bênção lhe alcançar? Faça da casa do Senhor uma extensão da sua casa. Amém? Deus abençoe. É dessa maneira que você vai criar uma estrutura para o novo, para o ano ser novo. E tá aí, medidas fortes. Ensina nós sermos melhores. E no ser melhor temos que aprender coisas melhores. Deus abençoe. Temos limite para 30 pessoas cada espaço. E assim é você que escolhe a cor da bandeira. Preta é para o fraco. Mas se tenha sempre uma bandeira branca. Eu sou da paz. Eu sou da solução. Conte comigo. Deus abençoe.